Eu sempre acreditei que conhecia minha história. Meu nome, minha origem, meus pais. Tudo parecia tão certo, tão claro, tão simples. Mas a vida, às vezes, guarda segredos que dormem por anos, esperando um momento certo para acordar. E o meu começou com uma carta esquecida há 20 anos. Naquele dia, eu só queria arrumar o quarto do meu pai. Ele estava cada vez mais fraco e a casa parecia carregar o mesmo peso que ele. Cada móvel guardava lembranças. Cada parede parecia reter um pedaço do tempo. Eu achava que estava apenas limpando, mas na verdade, estava prestes a abrir uma ferida que nunca imaginei que existisse. Quando puxei a velha gaveta da escrivaninha, vi o envelope amarelado dobrado com cuidado e preso por uma fita azul, o nome escrito na frente, o meu nome, me fez parar. Para Clara. A letra era dele, sem dúvida. Meu coração acelerou e por um instante pensei em abrir ali mesmo, mas alguma coisa me deteve. Talvez o medo, talvez o respeito, ou talvez uma voz silenciosa que dizia, não ainda. Guardei a carta dentro de um livro e decidi esperar. Naquela noite, o barulho do relógio na parede parecia mais alto. O tic-tac me lembrava que o tempo não volta e que as coisas que deixamos para depois, às vezes, se perdem para sempre. Mas antes de falar da carta, preciso contar quem era meu pai. Ou quem eu acreditava que fosse. Ele se chamava Augusto, um homem de poucas palavras, olhar sereno e mãos firmes, mesmo com a idade. Foi ele quem me ensinou tudo, a plantar, a cuidar das coisas simples e, acima de tudo, a respeitar as pessoas. Ele tinha aquele tipo de amor silencioso que não precisa dizer nada para ser sentido. Minha mãe, Helena, morreu quando eu tinha 10 anos. Foi um câncer rápido, cruel. Lembro da última vez que a vi, o cheiro de remédio no quarto, a janela entreaberta e a voz fraca dela dizendo: cuida do seu pai, minha filha. Ele é mais frágil do que parece. Na época, eu não entendi. Mas hoje tudo faz sentido. Depois que ela se foi, meu pai mudou. Não no jeito de me tratar. Ele continuava amoroso, presente, mas havia algo diferente. Um silêncio mais pesado. Uma tristeza que ele escondia atrás do sorriso. Os anos passaram e a vida seguiu seu curso. Me formei, comecei a trabalhar como professora e voltei para casa para cuidar dele quando a idade começou a pesar. Foi quando ele adoeceu que percebi que o tempo não espera por ninguém. Era uma tarde chuvosa quando o médico me chamou no corredor. Clara, seu pai precisa de repouso e calma. Ele está cansado. Mas o que o médico não sabia é que, mesmo cansado, meu pai guardava uma inquietação no olhar, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Naquela noite, sentei ao lado da cama dele e ele segurou minha mão com força. Filha, a voz dele tremia. Há coisas que você precisa saber, mas não agora. Olhei para ele com os olhos marejados. Pai, não fala assim. Você vai ficar bem. Ele apenas sorriu, um sorriso triste. E foi nesse momento que percebi. Ele já tinha aceitado o que eu ainda negava. Os dias seguintes foram um misto de esperança e medo. Eu cuidava dele com todo o amor do mundo, mas sentia que algo pairava no ar. Às vezes, ele olhava para mim com um carinho diferente, um carinho quase de despedida. E a carta? Aquela carta continuava guardada, como uma sombra. Eu passava por ela todos os dias dentro do livro, e o coração batia mais forte só de lembrar que ela estava ali, esperando para ser lida. Até que um dia, enquanto o sol se punha e o quarto se enchia daquele tom alaranjado, meu pai me chamou pelo nome. Clara, traga o livro azul que está na estante. Meu corpo gelou. Eu sabia exatamente que livro era. Peguei o volume com as mãos trêmulas e quando entreguei para ele, vi que os olhos dele estavam marejados. Ele respirou fundo, olhou para mim e disse, quase num sussurro, dentro desse livro está o que eu nunca consegui te dizer. O ar sumiu dos meus pulmões.
Senti uma mistura de medo e dor. Pai, o que é isso? Ele virou o rosto, as lágrimas escorrendo devagar. Promete que vai me ouvir até o fim antes de me julgar? Assenti sem voz. Clara, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amei desde o primeiro dia em que te vi. E eu daria tudo para ter sido o seu pai de verdade. Aquela última frase ficou ecoando dentro de mim. O de verdade me atravessou como uma lâmina fria. Meu corpo inteiro ficou imóvel. As palavras não saíam. Ele chorava e eu não sabia o que sentir. Pai, o que está dizendo? Minha voz era quase um sussurro. Ele apertou minha mão. Dentro da carta está toda a verdade. Eu devia ter contado antes, mas sua mãe não quis e eu não tive coragem. Meu coração disparava. A verdade, a carta. Tudo aquilo que eu temi desde o primeiro momento em que a encontrei. Olhei para ele, para o homem que me criou, que me ensinou tudo, e percebi que, independente do que fosse, o amor que ele sentia por mim era real. Mas o que ele queria dizer? O que ele estava tentando confessar antes que o tempo acabasse? Naquela noite, sentei na sala, sozinha, com a carta nas mãos. A chuva batia nas janelas, e o som do vento misturado com o tic-tac do relógio fazia o ambiente parecer suspenso no tempo. Respirei fundo, abri o envelope e comecei a ler. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. A caligrafia dele estava trêmula, como se tivesse sido escrita às pressas, ou com o coração em pedaços. A primeira frase já me tirou o ar. Clara, se você está lendo esta carta, é porque eu não conseguia encontrar coragem para te dizer a verdade em vida. Mas antes de tudo, quero que saiba que, mesmo que o que venha a seguir mude tudo o que você acredita, nada mudará o que sinto por você. Você sempre foi e sempre será minha filha, mesmo que o sangue diga o contrário. O papel escorregou das minhas mãos. Minha cabeça girava. Meu corpo inteiro ficou gelado. Li de novo, tentando entender. Mesmo que o sangue diga o contrário? Como assim? Peguei a carta de volta e continuei lendo com os olhos marejados e a respiração curta. Há 20 anos algo terrível aconteceu. Algo que eu e sua mãe escondemos de você por amor e por medo. O tipo de segredo que destrói famílias, mas que, ao mesmo tempo, foi o que nos manteve juntos. E Clara, tudo começou no dia em que você nasceu. Fechei os olhos. Meu coração batia como se fosse explodir. Naquela manhã, sua mãe e sua tia, Laura, foram levadas ao hospital ao mesmo tempo. As duas em trabalho de parto. Eu e seu tio, Antônio, esperávamos no mesmo corredor, lado a lado, nervosos, rezando. E o destino foi cruel. As letras pareciam se embaralhar diante dos meus olhos, mas eu continuei lendo como quem caminha sobre cacos. A filha de Laura e Antônio não sobreviveu. A médica saiu da sala e disse que o bebê tinha partido. Antônio ficou em choque, sem reação. Mas o que ninguém sabia é que na sala ao lado, sua mãe também estava em trabalho de parto e que você havia acabado de nascer, saudável, chorando forte. O chão parecia sumir sob meus pés. A imagem mental era sufocante. 2 mulheres, 2 partos e um destino que se cruzou de um jeito que jamais poderia imaginar. Laura entrou em desespero. Ela sempre sonhou em ser mãe e não suportava a ideia de contar ao marido que a filha havia morrido. Eu entrei no quarto para tentar confortar Antônio e foi aí que ele me implorou. Chorava desesperado, dizendo que a esposa não resistiria à notícia, que ela era frágil, que a perda da filha a destruiria. O nó na minha garganta me impedia de respirar. Eu já sabia o que viria a seguir, mas meu coração se negava a aceitar. Ele pediu para trocar os bebês, disse que ninguém saberia, que era só uma troca de nomes, de pulseiras, que você teria uma vida boa, que Laura te criaria como filha dela e que nós poderíamos tentar novamente.
Mas sua mãe ouviu a conversa. Minhas lágrimas escorriam sem controle. Eu via tudo em minha mente: os rostos, o hospital, o desespero. Helena entrou na sala chorando. Disse que jamais aceitaria perder você, que preferia morrer a deixar alguém levar a filha dela. Mas então, Laura desabou diante dela. Implorou de joelhos. Disse que sem aquele bebê não viveria. Disse que Deus havia tirado um anjo e que talvez você fosse a segunda chance dele. Aquela imagem me despedaçava. Duas mães, unidas pela dor, separadas por um segredo. Helena, a sua mãe verdadeira, olhou para mim e chorou. Disse que me amava, mas que não suportaria ver a irmã morrer por dentro. E então, ela fez o impensável. Ela te entregou. As palavras ficaram presas no ar. Ela te entregou. Eu parei de ler. Olhei ao redor procurando ar, chão, realidade. A sala parecia girar. Meu pai, a mulher que eu chamava de mãe e aquela tia distante, que sempre me tratou com tanto carinho, quase como uma segunda mãe. Tudo começou a fazer sentido. As visitas constantes. O jeito dela de me abraçar mais apertado que o normal. As lágrimas disfarçadas quando me via. Eu não queria. Juro que não queria. Mas sua mãe insistiu. Disse que Laura precisava de você. Que Antônio jamais poderia saber. E que se o destino tivesse sido cruel, nós pelo menos poderíamos dar um novo sentido à dor. E assim foi feito. O hospital apagou os registros e você foi levada para casa nos braços de Laura. Mas poucos dias depois, o remorso tomou conta da sua mãe. Ela não aguentou. Ela me implorou para trazer você de volta. Mas já era tarde. Laura te amava. Antônio acreditava que você era a filha dele. E o segredo virou nossa prisão. As letras começaram a borrar, misturadas às minhas lágrimas. Clara, eu te vi crescer. Eu te ensinei a andar, a falar, a sorrir. Mesmo sabendo que no papel você não era minha filha, eu te amei mais do que qualquer pai poderia amar. Quando Helena morreu, ela me fez prometer que eu te protegeria e que jamais contaria a verdade. Eu cumpri essa promessa, até agora. Meu corpo inteiro tremia. Não havia mais chão, não havia mais tempo. Naquele momento, eu não sabia o que doía mais. Descobrir que a mulher que me criou não era minha mãe, ou perceber que o homem que me amava tanto não era meu pai. Dobrei a carta devagar, com as mãos trêmulas, e fui até o quarto dele. Ele estava acordado, olhando para o teto como se me esperasse. Pai, a voz falhou. Eu li. Ele virou o rosto para mim, os olhos marejados. Eu sei. Fiquei parada na porta, sem saber o que dizer. Parte de mim queria gritar, outra parte só queria abraçá-lo. Por que, pai? Por que esconder isso de mim por tanto tempo? Ele respirou fundo. Porque eu te amava. E porque, para mim, a verdade não mudava o que você era. Sentei ao lado da cama e segurei a mão dele. Mas e ela? A minha mãe verdadeira? Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Ela nunca deixou de te amar, nem por um dia. Ela só acreditou que estava te protegendo. E, no fundo, se destruiu por isso. A dor no peito era indescritível. Eu chorava sem conseguir conter. E a tia Laura? Ela sabe que eu sei? Não. Ela nunca soube que a Helena se arrependeu. Ela se acreditou até o fim que você era um milagre dela. E eu nunca consegui tirar isso dela. O quarto ficou em silêncio. O som da respiração dele era fraco, como se cada palavra lhe custasse o pouco de vida que restava. Ele apertou minha mão com o pouco de força que ainda tinha. Clara, me perdoa. Eu sei que tirei de você a chance de conhecer sua verdadeira família. Mas tudo o que fiz foi por amor. Olhei para aquele homem e percebi que, mesmo entre tantas mentiras, o amor era a única verdade que restava. As lágrimas escorriam, mas no fundo, algo dentro de mim sabia que ele estava sendo sincero.
Abracei-o, sentindo o corpo frágil contra o meu. Eu te perdoo, pai, porque para mim você sempre será o meu pai, de sangue ou não. Ele sorriu, fraco, e uma lágrima deslizou pelo rosto enrugado. Você é o melhor presente que a vida me deu, filha. Foram as últimas palavras que ouvi dele. Na manhã seguinte, o quarto estava silencioso. Ele partiu enquanto eu dormia, segurando a minha mão, e junto com ele, parte da minha alma também se foi. Mas a história ainda não tinha bom acabado, porque dentro do envelope havia uma segunda folha, um endereço escrito à mão. O endereço da casa da minha tia Laura, a mulher que por 20 anos eu chamei de tia, mas que na verdade era minha mãe. Foram dias de silêncio. Dias em que eu olhava para casa e já não reconhecia o lugar. Cada canto guardava da lembrança de um amor verdadeiro, mas também o eco de uma mentira que sustentou 2 vidas, a minha e a dele. Enterrar meu pai foi como fechar um capítulo inteiro da minha existência e, ao mesmo tempo, abrir outro, um que eu não sabia se estava pronta para ler. A carta continuava na minha cabeceira e aquele endereço, rabiscado, quase ilegível, parecia me chamar toda vez que eu tentava seguir o dia. Casa número 47, Rua das Palmeiras. O lar da mulher que eu achava ser apenas minha tia. A mulher que agora eu sabia que era minha mãe. Foram tantas noites olhando o papel tentando criar coragem. Como eu diria aquilo? Como eu olharia para ela e contaria que sabia de tudo? Que por 20 anos eu vivia uma vida emprestada, sem saber de quem eu realmente era. Mas o coração tem um tempo próprio, e o meu começou a bater diferente naquela manhã. Olhei para o espelho, respirei fundo e disse para mim mesma: se a verdade esperou 20 anos para ser dita, eu posso ter coragem para ouvi-la. Peguei o carro e dirigi até lá. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava. As árvores antigas, o portão verde, o cheiro de bolo vindo da cozinha. Tudo igual. Tudo familiar demais. Laura estava no quintal cuidando das flores. Quando me viu, abriu um sorriso largo daqueles que sempre me aqueciam por dentro. Clara, que surpresa, minha querida! Ela disse, abrindo os braços para me abraçar. Aquele abraço me desmontou, porque agora eu sabia. Sabia de onde vinha aquele amor tão profundo, tão natural. Ficamos sentadas na varanda tomando café, enquanto ela falava sobre a vida, sobre as plantas, sobre o tempo. E eu só observava. Cada gesto dela era um espelho. O jeito de mexer o cabelo, de franzir o senho ao pensar, de sorrir torto. Eu via nela, a mim. Quando o silêncio se instalou entre nós, eu senti que era o momento. Laura, minha voz saiu baixa, quase trêmula. Eu encontrei uma carta. Ela me olhou confusa. Carta? Do papai. Antes de morrer, ele me contou tudo. O mundo pareceu parar. O olhar dela mudou. As mãos começaram a tremer. Tudo o quê, minha filha? Que eu não sou filha dele. Que você é. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela antes mesmo que eu terminasse a frase. Ela levou as mãos à boca como se tentasse conter um grito que vinha da alma. Ele contou, murmurou entre soluços. Meu Deus! Ele contou! Eu também chorava. Mas era um choro misturado de dor, de alívio, de amor reprimido. Por quê? Perguntei com a voz embargada. Porque ninguém me contou antes. Porque me deixaram viver tanto tempo sem saber quem eu era. Ela balançou a cabeça, o rosto tomado pelo arrependimento. Porque eu tive medo, filha. Medo de te perder. Medo de te ver me odiar. Eu te amei desde o primeiro dia. E quando soube o que sua mãe fez, quando ela me deu você nos braços, eu pensei que fosse um milagre. Mas depois eu vivi 20 anos com culpa. Aquelas palavras atravessaram meu peito como um punhal e, ao mesmo tempo, me libertaram, porque eu vi a verdade.
Eu via arrependimento e, acima de tudo, eu via amor. Ficamos abraçadas por longos minutos, chorando o que não foi, o que poderia ter sido, o que ainda era. Eu te vi crescer de longe. Ela continuou, a voz entrecortada. Nos aniversários, nas festas, eu olhava para você e me segurava para não dizer nada. Mas você chamava o Augusto de pai com tanto amor e eu não queria te confundir. Eu achava que te proteger era te deixar onde você estava. Fechei os olhos e respirei fundo. Tudo dentro de mim se reorganizava. As peças do meu passado finalmente se encaixavam. E o tio Antônio? Perguntei. Ela baixou o olhar. Ele nunca soube. Morreu achando que você era nossa filha. E talvez tenha sido melhor assim. Olhei para dentro da casa. Na parede, várias fotos antigas. Dela, dele e dos meus primos. Os mesmos primos que eu sempre admirei. Os mesmos que eu, em silêncio, desejei ter como irmãos. Um nó apertou minha garganta. Eles, sussurrei. Eles são meus irmãos. Ela assentiu, as lágrimas voltando a cair. São, filha, sempre foram. Entrei na sala como quem pisa em um sonho. As fotos sorridentes, os rostos conhecidos, o lar que sempre me pareceu acolhedor demais. Agora eu entendia por quê. Naquela noite jantamos todos juntos. Os primos, ou melhor, meus irmãos, não sabiam de tudo ainda, mas havia algo diferente no ar. Um laço invisível, uma energia que unia nossas almas sem precisar de explicação. Laura me observava o tempo todo, com um olhar cheio de amor e medo, e antes de me despedir, ela segurou minhas mãos. Você pode me perdoar, filha? As lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez eram brandas. Eu sorri e toquei o rosto dela. Você me amou, e o amor verdadeiro nunca precisa ser perdoado. Ele só precisa ser entendido. Nos abraçamos, e pela primeira vez senti que o vazio dentro de mim se enchia. Aquela mulher, que por anos eu chamei de tia, agora era minha mãe. E, de alguma forma, eu tinha ganhado não só uma família, mas duas. Quando voltei para casa, o céu estava cheio de estrelas. Olhei para cima e pensei em Augusto, o homem que me criou, que me amou e que me deu o maior presente da vida, a verdade. Peguei a carta e a dobrei com cuidado. Coloquei dentro de uma caixinha, junto com uma foto dele e de Helena, minha mãe de criação. Duas almas que erraram tentando fazer o certo. Duas pessoas que me amaram de formas diferentes, mas sinceras. Naquela noite, antes de dormir, escrevi minha própria carta. Não para esconder um segredo, mas para deixar registrada uma verdade simples. Que o amor é maior do que o sangue. Que o perdão é mais leve do que a dor. E que a verdade, por mais dura que seja, sempre liberta. Fechei os olhos com o coração em paz, sabendo que, de algum jeito, todos estavam em mim. O pai que me criou, a mãe que me deu a luz e a mãe que me criou no lugar dela. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a vida é cheia de capítulos que só fazem sentido quando a gente tem coragem de ler até o fim. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Você teria coragem de ler uma carta como essa, sabendo que ela poderia mudar tudo o que acredita sobre si mesmo? E se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, porque às vezes a verdade que liberta uma vida pode estar escondida numa simples carta esquecida há 20 anos.